aula de agora, a gente vai falar de um tema que é um tema transversal, né? É um tema que está correlacionado à psicologia social, à psicologia da saúde, e outros temas correlatos aí em psicologia, e é um tema que não costumava cair muito em provas, mas agora tem voltado a cair, né? Caiu durante um tempo, né? Na época em que foi editada uma nota técnica, para falar um pouquinho sobre esse tema, e depois parou de cair em provas e agora tem sido cobrada novamente. Estamos falando da atuação psi em desastres, né? Então vamos lá, vamos começar então pelo conceito, tá bem? Bom, considera-se um desastre, peraí, deixa eu voltar. Considera-se um desastre uma séria interrupção no funcionamento de uma comunidade ou sociedade que causa muitas mortes, perdas materiais, econômicas, ambientais, que excedem a capacidade da comunidade ou sociedade afetada de lidar com a situação com seus próprios recursos, tá? Então, um desastre pode ser um desastre ambiental, como a tragédia de Mariana, pode ser o caso da Boate Kiss, né? Que matou milhares, centenas de jovens, né? Pode ser o caso de uma epidemia de dengue, a pandemia de coronavírus, tá? Tudo isso entra nesse conceito aqui e é foco de atuação psi, tá bem? Então, de acordo com o Ministério da Integração Nacional, um desastre é o resultado de eventos adversos, que podem ser naturais, tecnológicos ou mesmo de origem humana, né? Como no caso, por exemplo, da Boate Kiss, né? Foi uma tragédia que ocorreu por conta teve uma causa humana, né? Não foi uma causa ambiental, não foi uma causa como de saúde, por exemplo, como foi o caso da Covid-19, né? Então, pode ter diversas causas, né, que ocorrem em áreas vulneráveis, expostas a ameaças, causando danos materiais, ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. Então, a gente está falando daquelas situações em que há uma comoção muito grande, são situações de difícil contorno, excede a demanda daquela comunidade, a capacidade daquela comunidade de gerir aquilo de uma maneira administrável, né? Então estamos realmente falando de situações extremas, situações drásticas, caóticas, que causam bastante sofrimento humano, né? E que obviamente sempre acometem, né, regiões vulneráveis, tá bem? Os desastres, eles expressam, né, vulnerabilidades físicas, sociais, ambientais, que desafiam a capacidade humana de resposta, que podem levar a perdas tanto imediatas quanto prolongadas. Então, esse conceito é importante você absorver, tá? Pois bem, as circunstâncias que cercam os desastres, elas determinam as consequências e a capacidade da comunidade de enfrentá-los, né? Então veja que o contexto social no qual o desastre ocorre, ele vai determinar a capacidade de resposta da sociedade para aquela situação, tá? E é muito importante que você observe uma mudança de foco da psicologia em torno do atendimento a desastres, tá? Hoje, a psicologia segue um modelo da gestão integral de risco, de acordo com a nota técnica do Conselho Federal, tá? Então, a atuação, ela abrange 5 fases estipuladas na política de atuação aí da Defesa Civil, tá? Que é a política de gestão integral de risco, tá? Então, a gente tem uma atuação psi coordenada aí com diversos outros órgãos e instituições públicas em prol de 5 etapas, tá? Prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Então perceba que há uma mudança de foco desde que a psicologia, por meio do Conselho Federal e orientações técnicas, né, que vem de cima, né, do federal para os regionais, houve uma mudança de foco no seguinte sentido: durante algum tempo a psicologia foi muito demandada só em ações de recuperação, né? Então já quando o desastre, a catástrofe já havia ocorrido, essa era a grande demanda psi. Houve uma mudança de foco, né? E hoje o entendimento é que a psicologia deve sim se fazer presente nas 5 esferas, inclusive na esfera preventiva. Então, foco preventivo na mitigação, na preparação, na resposta e na recuperação. E não só na resposta e na recuperação de risco, como outrora se imaginava, tá? Então, é importante que você perceba que a capilaridade da atuação psi, ela deve ser ampla, ela é amplamente considerada. Então, a inserção do
PSI, da PSI, nesse contexto de calamidades públicas decorrentes de desastres, ela não é só quando a calamidade ocorre, ela é anterior. Ela é desde a etapa preventiva, né? Como que a gente ajuda a prevenir um risco de catástrofe, de desastre, tá bem? Então, isso é muito importante para a sua prova. O objetivo é direcionar a atuação PSI sob o paradigma dessa gestão integral de riscos. A gestão integral de riscos, ela faz essa análise desde fatos que podem causar uma catástrofe, e não só depois que ela ocorre. Tá? Por isso, gestão integral do risco. Vai olhar as comunidades, vai olhar para as áreas de risco de uma maneira preventiva, atuando antes que uma calamidade pública, que um desastre, que uma catástrofe ocorra, tá bem? Então, a psicologia está inserida nesse sentido, junto ao SUS, com políticas e estratégias do Sistema Único de Saúde, mitigando, mas não só, também reduzindo riscos para que a população e profissionais de saúde estejam expostos a situações de epidemias, desastres socioambientais e tecnológicos, planos de saúde mental, atenção psicossocial, na atenção integral do risco. Então, a psicologia é sim preparada para atuar, elaborando planos de prevenção a risco de catástrofe, plano de prevenção a risco de catástrofes ambientais, prevenção de risco de calamidades públicas na área da saúde, como é o caso, por exemplo, de algumas comunidades que sempre têm problema com dengue. Percebe? Então, assim, a psicologia atuando na prevenção também. É muito importante essa noção. A psicologia também tem responsabilidade de auxiliar na elaboração de protocolos e diretrizes de atenção e cuidado, junto com o Sistema de Assistência Social, o SUAS, tá? Então, é também nosso papel fazer um direcionamento para o cuidado. Então, nós participamos ativamente da elaboração de políticas públicas, então, desde a fase do planejamento, da prevenção, né, da mitigação do risco, todas as fases, nosso trabalho é contemplado, tá bem? Propostas de proteção em situações de calamidades, de emergências, tá? Então, compete aos regionais, aos conselhos regionais, orientação e fiscalização das PSIs que atuam nas situações de emergências e desastres. Sempre cabe ao federal elaborar as diretrizes gerais, orientações, né, que os regionais devem seguir, orientar e fiscalizar. Tá? Então, é o Conselho Federal que determina, que elabora, por exemplo, a nota técnica, a referência técnica para atuação dos psicólogos em situações de desastres. Mas, cabe aos conselhos regionais fazer a orientação e fiscalização dos profissionais que estão atuando nessas áreas. Tá bem? Importante essa definição de papéis para você. A atuação deve estar alinhada com o plano de contingência e proteção da defesa civil do município, do estado, do governo federal. Então, todo ente federativo, estado, município, governo federal, todos eles têm planos de resposta a riscos, tá? Planos de ação e de contingência da defesa civil, tá? Isso está muito ligado, por exemplo, a enchentes, a problemas ambientais que já estão mapeados para determinada região. Então, aqui, por exemplo, em Santa Catarina, determinadas regiões do nosso estado são muito propensas a serem afetadas por fortes chuvas. Enchentes acontecem, vira e mexe acontece todo ano na mesma época. Tá? Então, já existem programas mapeados pela Defesa Civil de prevenção, né? Que já se sabe que algumas áreas em determinadas épocas do ano elas estão mais vulneráveis a alguns riscos, né? Riscos ambientais, riscos de epidemia de saúde, tá? E outros riscos que podem ser mapeados. É óbvio que alguns riscos não podem ser mapeados, né? A exemplo da Covid-19, ninguém viu a pandemia chegando, né? Ninguém viu também o desastre da Boate Kiss acontecendo, né? Depois da tragédia da Boate Kiss foi que houve mudanças de protocolos, por exemplo, protocolos de fiscalização do Corpo de Bombeiros, por exemplo, para a prevenção de incêndios em locais fechados. Mas às vezes um desastre ocorre sem que não haja nenhuma espécie de ação de controle. Porém, para aquelas que houver, a PSI ou PSI deve participar, né, desses processos de elaboração, tá bem? Com o seu conhecimento em psicologia, né, para ajudar nas demandas que surgem, inevitavelmente,
de saúde mental, né, com populações afetadas por desastres de diversas naturezas, né? Sempre que há um desastre, é uma situação que foge do controle. Então, haverá, sim, muito sofrimento psíquico. E é aí que o psicólogo entra. Mas não só depois que ele acontece, tá? Perceba isso. Também na fase preventiva, tá bem? Então, os psis devem, inclusive, participar de simulações de acordo com a nota técnica, né? Promovidas pelo Sistema Nacional de Proteção da Defesa Civil. Sim, existem simulações, né, de resgate de pessoas, de prevenção de calamidades. Então, o psi deve participar dessas ações, tá? Deve também estar registrado no Conselho Regional. Essas todas são orientações, diretrizes da nota técnica do Conselho Federal, tá? Então, que estabelece a forma que devemos agir nessas circunstâncias, né? Então, mesmo que o contrato seja um contrato voluntário, mesmo que não haja remuneração pelo trabalho que você prestará em situações de emergência, de desastres, você deverá, sim, seguir algumas diretrizes, né? Então, os acordos de prestação de serviços, eles devem ser claros, transparentes, informando objetivos do trabalho. Então, veja, de modo geral, eu já adianto aqui para você que o psi que atua em situações de calamidade, emergência, desastres, ele deve seguir rigorosamente todas as diretrizes propostas no Código de Ética ou nos outros normativos do Conselho Federal. E há uma exceção, há uma situação que é vedada ao psicólogo, há uma condição de atuação que é vedada ao psicólogo em situações de desastres, e já a gente chega nela, tá bem? Mas, de modo geral, então, você vai seguir as mesmas diretrizes, tal qual você estivesse prestando um atendimento qualquer, né? Um atendimento clínico, uma avaliação psicológica, qualquer outro tipo de atendimento na área organizacional, na área escolar. Então, a atuação psi em desastres, ela segue as mesmas diretrizes. Contratos, então, de prestação de serviços claros, transparentes. No caso de você atuar com população diretamente afetada, porque não é sempre, né? Você pode atuar, por exemplo, por meio de capacitação dos profissionais da saúde para atendimento em casos de pandemia ou epidemia de saúde, né? Então, veja que você está atuando na prevenção de desastres, mas não diretamente com os afetados, mas com a equipe de saúde. Então, há uma série de possibilidades, tá? Quando você for atuar, entretanto, né, diretamente com afetados de uma catástrofe, você deve comunicar que se dará esse trabalho, né, de atendimento, como que ele se dará, como é que será a continuidade desse trabalho. Então, aconteceu, por exemplo, de equipes inteiras de psicólogos de várias outras cidades, localidades do país, serem deslocadas para Mariana quando a tragédia ambiental de lá aconteceu, né, quando o rompimento da barragem aconteceu. Então, equipes inteiras de psicólogos foram deslocados para lá, né? Então, obviamente, você como um psi temporário atuando ali somente naquela situação pós ocorrência do desastre, você ficou um tempo ali e depois voltou para a tua localidade, né? Então, as pessoas devem ser informadas, né, sobre como é que se dará a continuidade dos serviços, encaminhamentos e etc, né? Mesmo em situações de emergências, é imprescindível o registro documental, isso é muito importante, tá? Veja que você deve registrar os seus atendimentos, né? Por meio eletrônico, por meio físico, não importa, de acordo com os normativos do Conselho Federal. Esses registros devem ser mantidos pelo um período mínimo de 5 anos, né? Por quê? Porque depois essas pessoas podem precisar desses documentos, né? Então, vamos supor que você é um parente de uma pessoa que foi morta na tragédia da Boate Kiss, né? E você foi atendida num atendimento psicossocial aí prestado pós-tragédia, né? E aí depois você vai entrar na justiça, né? Ou então você vai compor lá a ação civil pública que, né, julgou esse caso, né? Então, esse documento psicológico, ele vai ser juntado ao processo, comprovando que você foi atendida, comprovando seu quadro psicológico à época, tá? Então, mesmo em situações de desastres, o psi, a psi, deve realizar registro documental, tá? Guarda por um período mínimo de 5 anos, conforme estabelece a resoluções do Conselho Federal a respeito, né? Outra informação importante é que pode haver estágio, pode haver pesquisa em casos de calamidade pública e desastres, não há nenhum impedimento nesse sentido, porém, há alguns regramentos específicos, tá? No caso de estágios,
Os psi-supervisores são responsáveis diretos pelos estagiários, né? E é importante zelar pela integridade física e mental, né, desses estagiários, né? Porque muitas vezes são situações realmente caóticas, né? Então, há que se olhar para a saúde física e mental desses estagiários, né? Observar, inclusive, a necessidade de uso de equipamentos de proteção individual, né? Ou de equipamentos de segurança, a depender da situação, né? No caso da tragédia de Mariana, por exemplo, foi necessário, né? A cidade inteira ficou embaixo de lama, né? Então, todos esses cuidados a psi supervisora deve ter, né? Outro detalhe importante é que a pesquisa pode sim ser realizada nesses contextos, né? Mas deve garantir todos aqueles padrões estabelecidos para a pesquisa com seres humanos, né? Então, garantir o anonimato, termo de consentimento livre e esclarecido, né? Certificar o caráter voluntário e o acesso aos resultados, todo aquele procedimento padrão de pesquisa, tá? Se aplica aqui também. Pode atender criança, adolescente ou interdito, né, com autorização de pelo menos um dos responsáveis legais. Então, o mesmo regramento que está lá no Código de Ética para qualquer outro tipo de atendimento. Então, perceba que você pode sim atender uma ampla gama de indivíduos e de uma ampla gama de possibilidades, tá bem? Então, em situações de abrigamento também pode, mas deve comunicar ao Conselho Tutelar sempre que houver crianças em situação que não estiverem acompanhadas, né? Então, a psi nesses contextos atua muito em equipe, né? A gente não trabalha sozinho, né? Tem sempre uma equipe multidisciplinar envolvida, muitos profissionais de diversas áreas, né? Agora, tem uma vedação, que é muito importante para a prova, tá? Quando você for prestar qualquer serviço de orientação psicológica, você não pode fazer isso de forma virtual em situações de desastres. Há uma vedação expressa, tá? Por meio de normativo do Conselho Federal. Essa é a vedação que você precisa se ligar. Você pode atuar de diversas formas, você está vendo aqui que até estágio é permitido em casos de desastres, mas você não pode prestar um serviço de atendimento psicológico online, isso é vedado. Houve uma exceção a isso durante a pandemia, tá? Houve uma resolução que tramitou ali durante a vigência da pandemia, mas já foi revogada. Então, segue a regra geral agora, tá? Então, não pode fazer atendimento virtual a populações em situações de desastres. Por que que não? Eu acabei não colocando aqui, tá? Por que que você não pode, tá? Pela peculiaridade da situação, tá? Pela vulnerabilidade das pessoas que estão atendidas, pela peculiaridade e pelo tamanho da tragédia, que é a situação de desastre, de calamidade pública, né, de catástrofe. Então, o psi não é adequado fazer um atendimento online, porque não está vivenciando aquela situação, não tem a dimensão, a proporção do tamanho do problema, do conflito ou do desastre que ocorreu, tá? Então, nesses casos, é vedado. Essa é a única vedação. Tá? Então, atente-se a isso. A psi não pode realizar atendimento virtual online, né? Para essas populações atingidas, né? Por situações de desastres, ok? Outro cuidado que se deve ter é em relação à mídia, tá? O psi deve ter cautela em relação à sua participação na mídia, isso já diz o nosso código de ética, né? Para não expor as pessoas, para não trazer um olhar psicopatologizante e individualizante daquela tragédia, né? Então, há uma série de normativos do Conselho Federal que falam sobre isso também, tá? Então, não especificamente só no caso aqui de desastres, mas de modo geral, a psi deve ter cuidado com a sua participação na mídia, tá? A saúde do trabalhador que está envolvido também em atendimento a populações afetadas por desastres deve ser considerada. Normalmente, o pessoal de saúde, né, no caso, por exemplo, da pandemia, o pessoal de saúde foi muito afetado, né? Casos e casos de burnout, de pessoas esgotadas e tendo que trabalhar e fazendo jornadas absolutamente extenuantes, né? Porque, né, eu por exemplo, tenho uma cunhada que trabalhou em hospital, em UTI Covid, né? Ela era do corpo de enfermagem e elas trabalhavam de fralda, porque elas não tinham tempo de ir no banheiro fazer xixi. Então, foi uma situação extremamente catastrófica, realmente, né? Então, veja,
a equipe ficou extremamente vulnerável. Elas usavam fraldas, enfermeiras e a equipe toda de enfermagem na UTI, porque não dava tempo delas irem no banheiro, porque cada vez que elas tinham que sair da UTI e entrar, tinha todo aquele protocolo de trocar toda a roupa, lavar o corpo inteiro, se deshigienizar, se desinfectar, sair no banheiro, voltar, colocar a parafernália inteira. Não dava tempo, as pessoas estavam morrendo, as UTIs estavam lotadas. Então, veja, são situações muito peculiares. Então, as equipes de saúde, elas precisam de ajuda, né? E o profissional psi também vai olhar para essa população, né, que está prestando atendimento à população afetada. Né? Então aqui a gente tem corpo de bombeiro, defesa civil, segurança pública, equipes de saúde, todos os serviços, né, que são diretamente prestados por pessoas em atendimento a outras pessoas que passam por uma situação de calamidade. Então essa equipe profissional, ela precisa ser olhada também, né? E a psi atua muito nesse sentido também, tá? Planos de gestão de recursos humanos com enfoque em atenção psicossocial e saúde mental desses trabalhadores que são extremamente afetados nessas situações, tá bem? Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado da aula, bons estudos e até a próxima!